Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara. Vai dar política. Olá, aqui começa mais um podcast dos vereadores mirins de Balneário Camboriú, Vai Dar Política. Hoje sobre agenda ambiental. E é claro que a gente já vai perguntando se essa agenda é aquela de papel reciclável que um dia eu ganhei e comecei a anotar as coisas da minha semana. É isso mesmo, Kelly da Col? Bem-vinda ao programa aqui, secretária parlamentar. Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Então, Ellen, a agenda ecológica é aquela com papel reciclável, né? Também é uma forma de nós termos uma prática sustentável. Mas a agenda que nós vamos falar hoje aqui é sobre a agenda ambiental na administração pública. A agenda ambiental na administração pública é um programa do Ministério do Meio Ambiente voltado a instituições públicas e privadas, visando incorporar práticas sustentáveis. Né? O que esse programa vem trazer? Ele traz diretrizes, conceitos, a partir de 5 eixos, voltados para que instituições que aderem a esse programa do Ministério do Meio Ambiente possam passar a implementar ações voltadas a esses eixos. E aí nós temos uso dos recursos naturais e bens públicos, qualidade de vida no ambiente do trabalho, sensibilização e capacitação dos servidores, gestão adequada de resíduos sólidos, construção sustentável e licitações e compras sustentáveis. Né? Então, a partir desses eixos, a agenda ambiental na administração pública traz conceitos para que as atividades no âmbito do poder público passem a ser sustentáveis. Então, hoje, especialmente, né, com essas jovens mirins que estão aqui, nós vamos falar um pouquinho mais sobre um dos eixos, né, considerando que elas recentemente fizeram a visita, né, nas áreas rurais, no Rio Camboriú. Então, nós vamos falar talvez um pouquinho mais hoje do eixo uso dos recursos naturais e bens públicos, né? Falar um pouquinho sobre água, sobre essa visita, e eu fico à disposição aqui para a gente poder ter uma conversa bem legal. Com certeza. O microfone aberto aí para a parlamentar Ábia Schneider, que vem representando a escola Ariribá. Ábia. Isso aí. Bom, como ela disse, meu nome é Ábia Schneider, represento a Ariribá, e ela disse que nós fizemos uma visita ontem, está bem fresquinha na nossa memória, sobre fazer uma visita lá nas áreas rurais de Camboriú, e também depois fomos para o ETA, aqui do lado da Câmara mesmo. Daí a gente vai falando um pouco mais sobre isso. Claro, porque a gente vai também deixar a outra parlamentar representante do Médici, Celine Correia. Oi, meu nome é Celine, né, como ela falou. A gente fez uma visita nas áreas rurais de Camboriú, no Rio Camboriú, né? E foi muito importante para a gente estar sabendo mais sobre como que a água chega, como que é feita as coisas. Então, é isso. Vocês visitaram o tanque, a máquina de lavar, uma coisa assim do Rio Camboriú? O que vocês visitaram do Rio Camboriú? Bom, a gente visitou mais ali as áreas, as fontes, né? Sim, mas não tinha um nome estranho lá que parecia algo de lavar roupa? E nessa visita a gente... Bacia? Era uma coisa assim? Bacia, isso. Não era tanque nem máquina de lavar. Vocês visitaram a bacia do Rio Camboriú. Bacia do Rio Camboriú. Que compreende os 2 municípios, é isso? Isso. Interessante. Isso. Então, Ellen, essa é uma parte interessante de a gente esclarecer, né? Porque as jovens mirins que estão aqui hoje no nosso podcast representam a Câmara do município de Balneário Camboriú, né? Mas nós temos o município de Camboriú também. E geograficamente falando, fisicamente falando, a bacia não tem território político, né? Ela tem as áreas de nascentes influenciam diretamente na nossa praia central aqui em Balneário Camboriú, né? Então as nascentes que lá do Rio Camboriú, que lá das áreas rurais onde elas fizeram a visita, elas acabam impactando, né, positivamente ou negativamente as águas da nossa praia central. Então, a bacia, geograficamente falando, ela não tem essa divisão política. Então, é importante que quando nós viermos a falar sobre a preservação do Rio Camboriú, a gente compreenda a bacia como um todo, porque aí
a bacia do Rio Camboriú envolve os 2 municípios, né? Então, por isso a visita foi nas áreas rurais e depois elas vieram até a estação de tratamento, onde é tratada a água, né? Então, puderam passar por todas as etapas, né? De captação, tratamento, entender como que a água sai potável. E aí elas podem falar um pouquinho melhor disso, né? Vou deixar com elas, que acho que elas já estão especialistas aí também. Pois é, a Kelly estava comentando aí antes de começar esse bate-papo ali no corredor ainda, que a água estava bem escura quando começou o processo. Ela estava da cor do rio, com marrom, um verde escuro, assim. Meio barrenta? Sim, meio barrenta. Também no início do processo, para ela ser potável para a gente, ela acaba vindo da cor do rio e ela não tem cheiro ruim nem nada. Tem cheiro de Bom, água, ali, rio, pelo né? menos no ETA, não tinha Não nenhum tinha odor cheiro, ruim. não tinha Lá no nenhum- ETA, não. Aí ela passou por esse processo e ele explicou que mesmo ela estando transparente, ela tem que estar potável. A gente não pode confundir transparência com... Potabilidade. Isso mesmo. Porque às vezes ela acaba chovendo e acaba vindo a cor mais escura Sim. do rio. Mas a gente nunca pode confundir água transparente com água potável. Porque ainda assim pode ter muitas bactérias ali, então tem que passar por todo aquele processo de limpeza e a gente acaba nem percebendo que pode ter alguma coisa de ruim ali só por mesmo. estar transparente. Então não pode ter esse tipo de confusão ali na hora. Não sei se vocês já assistiram esses programas de sobrevivência, tem Sim. nacionais, internacionais. Fica bem claro isso, né? Que eles Sim. têm uma água, às vezes, límpida, eles estão morrendo de sede, mas eles não bebem. Eles fazem o que com a água primeiro, antes de beber? Quem observou já? Eles filtram, né, de alguma forma ali. E lá no meio da selva, será que tem filtro? Geralmente eles fazem com algum tecido, alguma coisa assim, para poder passar água. Eles coam. E Sim. outra coisa que a natureza oferece, assim, vocês lembram na floresta? Que eles podem fazer com que a água fique mais pura. A Kelly está ali se segurando para não falar. Coçando. Não aqui. é a própria vegetação ali? Ou... É o fogo. O fogo, eles acabam esquentando a água para poder Ah, é verdade. ela estar potável para o consumo. Exatamente. Isso mesmo. A importância, nesse caso, né, de quem está na natureza, de poder ferver essa água para ter potabilidade. Sim, essa é uma estratégia bem interessante que você colocou, né, de sobrevivência mesmo, né? Geralmente, os escoteiros trabalham muito, né, esses conceitos, porque você está na selva, você precisa... Se você toma uma água de péssima qualidade que você encontrou numa lagoa, né, você acaba podendo sofrer um processo de diarreia, você não tem acesso ao médico, ou você vai ficar dias em alguma área sem condições de acesso à saúde. Então, o fogo, né, a primeira coisa que a gente deve fazer, né, não é o foco aqui do nosso objetivo, mas é bem interessante o que a Ellen colocou, é o fogo. O fogo, ele dá acalento, ele dá um pouco de segurança, acalma os ânimos, né, para quem está perdido, e ele tem essa capacidade, né, então, de ajudar a retirar, descontaminar, né? Então, isso num processo, estamos dizendo, mais natural possível, Isso, né? de sobrevivência. Mas Exato. ali na visita da ETA, vocês viram processos... Algum envolvia fogo? Não? Como é que eram os processos? Tinha tubulação, Não, Não tinha envolvia cano? fogo, não mas en- envolvia muitos produtos que eles botavam Sim, ali. diversos produtos. Até então, alguns são uns nomes bem difíceis. Mas teve diversas fases, assim. E também teve uma peneira que acabou para passar, para não vir folha do rio, peixe, essas coisas. Para quem está ouvindo e não foi na visita, então a água ela fica tipo numa piscina, assim, um tanque, daí ela vai passando para outra, é Sim, assim? Em vários tanques. Só para a gente vários. visualizar, né? Quem Em não vários visitou. tanques. Sim, daí cada um ele vai, tipo, mostrando a diferença da qualidade da água, assim, da transparência. Ah, que interessante. E dá para ver bem especificamente como que está sendo feito o processo. Dá pra ver os flocos de areia, daí Sim. tem tanques que são cheios da sujeira da água, até um negócio que você nem espera, assim, é bem legal. E lá no fim, essa água já é potável? No fim, sim, né? No fim, Depois de todos os processos, sim, ela se torna potável. Isso, trazendo um pouquinho, né, da parte mais técnica, então, quando você falou lá no início da água mais escura, marrom, né, Celine, a água barrenta, vamos Sim. dizer assim, para a população conseguir entender,
a água que chega do rio. Vamos dizer, ontem nós tivemos um período de chuva. Sim. Quando chove, geralmente o rio carreia muito sólido em suspensão, muito barro, né? Então, barro é o principal, né, do ponto de vista assim, mais simples para a gente poder transmitir para a comunidade. Mas, tecnicamente, a gente chama sólido e suspensão também, que aí carrega diversos resíduos ali, junto com essa água. Então, em vez de a água chegar límpida na estação de tratamento, ou um pouco mais transparente, ela chega barrenta. E aí, o primeiro processo é você fazer a separação dos resíduos mais grosseiros, para então passar para todas essas etapas que vocês visitaram em diversos tanques, né? Então, passa pelo primeiro tanque de floculação, que é onde é adicionado alguns tipos de produtos químicos para que possa o sólido sair com mais facilidade da água, né, para deixar a água um pouco com menos sólido ainda, tirar esse aspecto barrento. Então, ela já faça um pouco mais límpida para os próximos tanques, que é a decantação. Ainda depois da decantação, ela passa pelo filtro, que daí são os filtros, né, a filtragem da água, que daí tem carvão ativado e outros componentes também. E depois do filtro, ela ainda passa por um processo de desinfecção final. Né? Então, essa foi basicamente a desinfecção Por isso final. Os nomes estranhos aí que elas não conseguiam lembrar, né? Isso, esses são as complicada. etapas, né? Então, as principais etapas de um tratamento convencional, né, são essas. Então, elas puderam visitar as nascentes, visitar as áreas onde a EMASA faz a recuperação, onde faz a preservação através do projeto Produtor de Águas do Rio Camboriú. Chegaram até a ETA, onde a água vem por uma adutora de 3 quilômetros, lá das nascentes até aqui a estação de tratamento de água tem mais ou menos 3 quilômetros. Ao chegar na estação de tratamento, então, ela passa por esses processos, por essas etapas, e então, para que ela saia potável e possa abastecer a população, ser distribuída, né, e ser armazenada também nos reservatórios que nós temos na cidade. Né? E a partir daí, então, ela estaria apta ao consumo, né? Seguindo todos os tratamentos, que tem portarias, que tem que seguir todas as normas, né, de tratamento. E aí, possivelmente, vocês também conversaram um pouquinho ontem sobre isso, né? Sobre os tipos de produtos que são Com adicionados, né? Demais. Uma das coisas principais que a gente falou até. Sim. Uma curiosidade que eu gostaria aqui que o trio comentasse, né, é sobre a conta d'água. Quando a gente paga, e os adultos, né, no caso vocês ainda não estão nessa fase da vida, ainda não, mas já viram papai, mamãe, alguém da família pagar a fatura de água, né? Então, uma porcentagem dessa conta vai, de alguma maneira, beneficiar aí produtores de água, de nascente? Conta um pouquinho. Sim, tem uma lei aprovada aqui na Câmara que cria o projeto Produtor de Águas do Rio Camboriú. Né? Essa lei tramitou e foi aprovada no ano de 2009. A partir de 2012, 2013, o projeto iniciou com atividades em campo. Né? Então, esse projeto é liderado, é uma iniciativa da EMASA e da Prefeitura de Balneário Camboriú, mas tem diversas outras instituições. Aí a engenheira Rafaela, que acompanhou a visita com vocês ontem, hoje tem mais propriedade porque está à frente do projeto, pode falar mais detalhes. Que chique, de mas uma é engenheira, interessante trazer aqui, até em função do programa Jovens Mirins, que foi uma lei que nasceu aqui na Câmara, né? Foi aprovada pelos vereadores. E aí se tornou uma política pública de recuperação e preservação da bacia do Rio Camboriú. Então, o que o projeto prevê? Né? Aliando ali o que a Ellen iniciou. Ele prevê que um percentual da nossa fatura de água seja destinado à recuperação do Rio Camboriú, porque o Rio Camboriú é o nosso principal manancial, é de onde nós retiramos água para tratar e distribuir e abastecer a população. Então, o Rio Camboriú precisa de alternativas, de projetos, de ações que venham tratar tanto de preservar as áreas que já existem e recuperar aquelas que estão degradadas. Né? Qual que seria a principal função desses recursos que são aplicados, né? Que saem da tarifa do consumidor de água, um percentual, e vão para aqueles produtores que destinam as suas áreas do seu entorno, da sua propriedade, para a preservação. Uma delas, infiltração de água no solo. Né? Ao momento que você tem maior cobertura vegetal, plantio de mudas em determinada área, você tem
uma maior capacidade de infiltração de água, de garantir que o subsolo seja abastecido para que nosso rio continue tendo capacidade, né, de produzir água, capacidade de fornecer água, vamos dizer assim, né? Então, essa é a importância de nós termos um percentual destinado da fatura para essas áreas. Aí muitas pessoas perguntam, mas e por que o produtor rural ele precisa receber um valor por isso? Ora, ele tem uma propriedade onde tem uma nascente de extrema importância para a manutenção da vazão ecológica do rio. Esse rio abastece toda a população de Balneário que consome. Essa nascente está dentro da propriedade dele. Ele deixa de produzir, ele deixa de utilizar, de ocupar essa área com construção, enfim, ou com outra atividade que ele possa receber, né? A atividade produtiva, ele deixa de ter um gado, né? Sim, deixa de ter em determinada lucro, né? área, deixa de ter lucro. Então, ele não pode utilizar, mas ele tem que gerar. Os benefícios dessa área eles são distribuídos com toda a população. Então, essa é a lógica do projeto Produtor de Águas do Rio Camboriú, né? Incentivar financeiramente, através de pagamento por serviços ambientais, aquele produtor que atua com práticas conservacionistas. Tem dado Eu resultado? destino a minha área para recuperação ou para preservação, recebo um valor por isso, para que eu possa me manter aqui nessa área e possa manter as nascentes protegidas, as áreas de mata ciliar, né? Os produtores, eles têm recebido, então, com bons olhos, que é uma ajuda, né? A gente sabe que é um percentual só, mas eles têm Sim. recebido com bons olhos? Sim, acho que nós temos hoje, eu acho que elas levantaram os dados ontem, né? Mais de 1.000 hectares, né? Eu acho Tem que mais de elas- 1.200 hectares. Nossa! Ontem, na Muitas. visita, elas devem ter apresentado algumas áreas, né? Então, Sim. já tem 1.200 hectares de áreas que estão sendo remuneradas, né? Para garantir que o Rio Camboriú continue produzindo Porque água. a gente sabe que a água é uma questão mundial, né? Vocês já Sim. devem ter estudado na escola também a importância da água para a vida. Com certeza. De certa forma, isso é bem... Como eu posso dizer? Tipo, é bem incentivado, né, na escola. Eu acho isso bem legal, porque eles incentivam de uma forma bem interessante, até em forma de concurso e tudo mais. Tanto que eu já ganhei alguns concursos sobre. Então, é muito legal que eles trazem como... Concurso de redação? de redação, de desenho. Eu ganhei um de desenho que eu acho que era da EMASA, que pintaram até uma obra minha em algum muro aí da cidade. Que bacana! do Temos bairro uma dos artista entre os parlamentares mirins aqui de Balneário. Uma liderança, né? Liderança em amplo sentido aí, não só na parte política, mas também artística. E a questão da água também te chama a atenção, Celine? Sim, porque é de extrema importância para nós, né? Também para todos. Então, eu acho muito importante que a escola venha estar aplicando, e ela aplica. Então, eu acho muito importante isso. Passou muito rápido. A gente tem apenas Sim. 2 minutinhos para Oh, terminar meu esse Deus. podcast de um tema maravilhoso aí, que é a agenda ambiental. Lembrando que a Kelly também faz parte aí da coordenação, né, da A3P. Então, explicar um pouquinho desse nome, você falou lá no começo, mas o A3P, traduzindo para quem não conhece. Traduzindo a Câmara de Balneário Camboriú, aderindo à A3P, que é o programa do Ministério do Meio Ambiente, trabalha com ações de responsabilidade socioambiental, né? Então, em diversos eixos, visando gestão adequada dos resíduos, fazer a coleta seletiva, que inclusive, Ellen, vai ser um tema, um tema que será tratado agora numa das atividades dos games dos mirins, né? Acho que uma das próximas atividades aqui que os nossos mirins vão acompanhar vai ser um game voltado a um dos eixos da A3P, que é a gestão adequada de resíduos. Né? E aí nós vamos tratar da política dos 5 R's, reutilizar, reciclar, recusar, né? Ao momento a gente não deve só reciclar, né? Ou só reutilizar um material. A gente tem que repensar os nossos consumos, a gente tem que... Repensar, acho que foi um dos últimos a serem incluídos aí, né? Exato. Então, a gente tem aí a política dos 5 R's, né? E, inclusive, recusar, né? Se em algum momento eu puder recusar um copo plástico e utilizar uma caneca,
né? Um copo, um canudinho, uma sacola de mercado, tudo Então, ajuda. esse é mais um dos temas da A3P, né, desse programa de responsabilidade socioambiental que visa tornar todas as práticas, todas as ações, envolver os departamentos para que a gente venha avançando, né, o passo da sustentabilidade é aos pouquinhos, né? A gente vai avançando aos poucos para que cada departamento possa ir inserindo novas práticas. E aí é mais um eixo que as mirins também vão tratar, depois de conhecer esse eixo do uso dos recursos naturais, a água, agora depois vem também gestão de resíduos sólidos. Muito obrigada aí a participação da coordenadora da A3P da Câmara, secretária parlamentar Kelly Dacol, e das parlamentares mirins. Os 15 segundinhos para vocês se despedirem desse podcast super ambiental de hoje. Então é isso, gente. Obrigada à Rádio Câmara. E obrigado também à EMASA, à ETA, que teve esse tempinho para nos receber, está nos informando mais sobre como que é. E é isso, muito obrigada. Obrigada a você, parlamentar Celine Correia, e agora Abia Schneider. Basicamente a mesma coisa que minha colega disse, é um prazer estar aqui, ainda mais com uma profissional da área, né, informando a gente sobre tudo e também sobre quem disponibilizou o passeio e tudo mais. Isso Foi mesmo. realmente muito interessante. Que bom que vocês aproveitaram. E é claro que a gente deixa o registro aqui que você pode e deve conferir o podcast dos parlamentares mirins aqui de Balneário Camboriú nas plataformas digitais. A gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau. Até o próximo. Vai dar política. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara.